todos. É sempre uma alegria nós retornarmos a esta casa, né, que sempre tem aberto as portas, né, para que a gente possa falar alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus. Na verdade, todos os títulos da terra, né, todas essas questões acadêmicas que são meramente materiais, são absolutamente irrelevantes diante daquilo que significa e significou há mais de 2000 anos, né, a chegada de Jesus nesta terra. E é o caminho, né, que nós devemos percorrer, todos nós, né, que almejamos um dia, né, essa tão sonhada felicidade. Eu costumo sempre dizer, né, que se tem uma coisa nesta terra que todos nós queremos, é exatamente a felicidade. O que às vezes muda um pouco, né, é que o nosso referencial vamos trocar o aparelho? O que muda um pouco, meus amigos, é que às vezes o nosso referencial de felicidade difere de pessoas para pessoas. Alguns veem a felicidade nos cofres cheios, outros veem a felicidade na saúde perfeita, outros veem a felicidade no corpo maravilhoso, na beleza física. Ou seja, cada um de nós elege, né, a felicidade que lhe apraz ao Espírito. Mas desde que Jesus, né, ele passou por esta terra, ele já deixou para todos nós que a verdadeira felicidade é a felicidade do Espírito. Então hoje, né, nós elegemos esse tema, né, sobre a influência espiritual. Por quê? Porque nós estamos falando de espíritos para espíritos e não de espíritos para espíritas. Porque independentemente, né, do que nós sejamos, católicos, apostólicos, protestantes, espíritas ou ateus, não deixamos de ser um espírito encarnado, transitoriamente na existência física, e ainda tendo a necessidade da existência física para percorrermos este caminho que Jesus sinalizou para nós como sendo ainda a nossa necessidade para chegarmos a essa tão sonhada felicidade. Então, quando nós falamos em termos de influência espiritual, né, nós estamos falando para todos, indistintamente. Quer nós não acreditemos na existência dela ou na sua realidade, mas isso não vai mudar. É como nós sempre dizemos, né? Se nós acreditarmos que a roda gira, e se nós não acreditarmos que a roda não gira, isso não vai mudar, ela vai continuar girando. Assim é em relação às coisas do Espírito, as realidades espirituais. Então, quando nós elegemos esse tema, é para lembrar, já começando lembrando que Jesus, ele foi o grande consolador que passou por essa terra. Ele deu vistas a cegos, não é isso? Ele fez com que aleijados andassem. Ele ressuscitou os quase mortos. E ele se defrontou com toda a ordem de doenças e de enfermidades que nós podemos imaginar. Mais ainda, ele também se defrontou com as doenças da alma, que são as mais importantes e são as mais significativas. E sabedor dos caminhos que nós iríamos percorrer a partir da mensagem que ele legou para todos nós, ele ainda promete que ele iria enviar um Consolador prometido, ou melhor, um outro Consolador.
Aquele que viria não apenas para relembrar tudo aquilo que ele falou para nós, que ele pregou, que ele ensinou, na sua forma de evangelização, mas também que iria ensinar outras coisas. E esse Consolador chega à Terra. 19 séculos depois, temos a doutrina espírita. Que eu costumo dizer que não é a doutrina dos espíritas, mas é a doutrina dos espíritos para a humanidade. E isso faz muita diferença. Porque se Jesus foi um divisor de águas, separando a história antes do Cristo e depois do Cristo, nós vamos encontrar o complemento dessa divisão exatamente a partir dessa doutrina, a doutrina espírita. E como disse, é a doutrina dos espíritos superiores, codificadas por nosso irmão Allan Kardec, para todos nós, espíritos encarnados cristãos. Então a nossa visão de mundo, a partir de então, ela muda. Não apenas a partir daquilo que Jesus fez e pregou, mas a partir daquilo que Jesus fez, pregou e foi complementado através da explicação, da orientação dos espíritos que codificaram a doutrina espírita através de nosso irmão Allan Kardec. A partir de então, toda a nossa visão de mundo, ela altera-se. O mundo já não se restringe mais àquilo que nós vemos, apalpamos, sentimos e tocamos. O mundo deixa de ser apenas uma abstração da questão física, em que se limitava até então ao momento em que nós aqui chegamos e ao momento em que nós iríamos partir. E se tem uma coisa que é certa para todos nós, é que nós aqui estamos, mas algum dia retornaremos. A porta da morte, que já não é mais a morte que se conhecia anteriormente, ela se altera. Porque ela deixa de ser uma morte do espírito e passa a ser apenas uma morte da matéria. Então, pensando desta forma, toda a nossa concepção de mundo e de vida, ela se altera. Então, hoje nós já não temos, nós espíritas, já não temos mais a mesma visão que nós tínhamos no passado. E é importante que nós compreendamos isso para que a gente possa se defrontar com toda essa realidade que abraça-nos nesse momento existencial que nós estamos passando. Então dizem os textos, variados textos de variados credos, e a doutrina espírita não diz diferente, que os tempos são chegados. E realmente os tempos são chegados. Mas que tempos são esses chegados? Os tempos em que nós já não podemos mais pensar, fazer, agir da mesma forma como nós pensávamos no passado. Jesus, com propriedade, quando evangelizávamos, e quando eu digo evangelizávamos, é porque não pensemos que eram outros espíritos, éramos nós mesmos, partícipes de todo aquele processo que Jesus vivenciou. Jesus não pregava para outros, que não para nós mesmos. Hoje compreendemos melhor esse processo a partir da visão do que é a reencarnação. Essa janela de ida e vinda que propicia a todos nós chegarmos à Terra, retornarmos ao mundo espiritual e estarmos recomeçando as lições pouco aprendidas, pouco compreendidas, mas como um caminho necessário e obrigatório para que a gente possa chegar à perfeição. E nós temos dito, conforme aprendemos, com toda a codificação espírita e com todo o ensino de Jesus, que para que a gente possa chegar à perfeição, não existem atalhos. E também temos que tomar cuidado com os desvios. Porque Jesus não se furtou nem aos atalhos e nem aos desvios. Então, se Jesus é para nós
Senhor, Mestre e guia desta humanidade, Ele é o referencial de exemplo que nós devemos seguir. Então, quando nós elegemos certos caminhos, tentando abreviar a nossa caminhada, quando nós elegemos certos caminhos, desviando de certas rotas necessárias, muitas vezes o que nós estamos fazendo é elegendo para nós mesmos caminhos mais dificultosos. Então, se Jesus lega-nos no seu Evangelho, dizendo que a estrada que leva à perfeição, e quando falamos da estrada que leva à perfeição, nós estamos falando da estrada que leva à salvação, não da carne, mas à salvação da alma. E se quando Jesus fala dessa salvação, Ele fala que esse caminho é apertado, quando Ele fala que esse caminho é estreito, Ele está dizendo para todos nós que ainda é para nós um caminho das dificuldades. Mas vejam, ainda, por enquanto, por momento, mas como tudo na trajetória da evolução, tudo também passará. O que muitas das vezes acontece é que nós mesmos, pelas escolhas que nós fazemos, nós vamos projetando na nossa vida caminhos que muitas das vezes nós não precisaríamos passar. Então, quando a doutrina espírita materializa-se na Terra, através do ditado dos próprios espíritos superiores, e elege certos princípios, dentre os quais a anterioridade da vida, dentre os quais a continuidade da vida, as leis morais como reguladoras da nossa evolução, a comunicabilidade entre aqueles que estão do outro lado da vida e nós que estamos do lado de cá. Quando a doutrina espírita abre para todos nós, não mais uma visão de mundo físico, mas uma visão de mundos, em forma de esferas, que estão absolutamente conectadas umas com as outras, mostrando para nós que nós estamos temporariamente no corpo físico, mas continuamente interagindo com tudo aquilo que é do mundo espiritual. É o que acontece conosco todas as noites. Quando ao repousarmos, deixamos esse corpo emprestado para a nossa vida física e retornamos ao mundo espiritual. O dormir é essa janela maravilhosa que Deus propiciou para nós, sabedor do ônus e do peso e das dificuldades que todos nós temos enquanto encarnados. Então a doutrina espírita, ela não promete um mundo de ilusões e de fantasias e de facilidades. Ela mostra o mundo real em que nós vivemos. E neste mundo real em que nós estamos, temos ainda as necessidades de certas intercorrências que são próprias da vida material. Então, se a doutrina espírita já havia, ou se ela já elegeu e sinalizou para todos nós certos princípios que regulam a nossa evolução durante a nossa jornada no mundo físico, e aí estão a anterioridade da vida, a continuidade da vida. Ela muda a visão de céu e de inferno. Já não mais um céu geograficamente falando, nem um inferno geograficamente falando, mas um céu e um inferno que é um estado de alma. E muitas das vezes nós tememos a morte na expectativa de que talvez as nossas obras nos levem para o umbral, para o inferno, quando na verdade, às vezes a nossa própria forma de viver, nós já vivemos no inferno, já temos um umbral materializado na nossa vida. E outras vezes já temos o céu materializado. Ansiamos que a morte chegue para que a gente vá para o céu. Nós espíritas dizemos que a gente anseia que a morte chegue porque a gente quer ir para o nosso lar. Mas na verdade, meus irmãos, o céu do nosso lar pode estar no nosso lar, a depender do que nós fazemos, como nós fazemos e das escolhas que nós elegemos. Então tudo isso para dizer o quê?
que o mundo físico e o mundo material, eles estão absolutamente conectados uns com os outros. E nós continuamente ligados, embora no corpo físico, com o mundo espiritual. Hoje todo um furor se estabelece em torno de toda a Terra por conta do coronavírus. Nada é mais falado em qualquer mídia do que um vírus. Mas eu pergunto, o que é um vírus? É o primeiro da história da humanidade? Não. Por que causa tamanho furor? Nós temos, desde o momento em que ele se levanta na China distante, quantas mortes? 5 mil mortes no mundo inteiro? São os números de hoje, não? Mas espera aí. Quantos bilhões de mortes outros vírus não trouxeram para a humanidade em tempos que não são tão distantes? Gripe espanhola, febre amarela, e nem precisamos de ir tão longe, a dengue, e por aí vai. Mas o Evangelho de Jesus nos diz o seguinte, que de nada adianta salvar a carne e perder a alma. Seria ótimo, maravilhoso, que nós estivéssemos nos desdobrando para dar para as doenças da alma a mesma atenção que nós estamos levantando hoje com todo esse furor com relação a uma doença que é da carne. Seria lindo e maravilhoso que nós estivéssemos tão preocupados com a nossa alma quanto nós estamos preocupados com o nosso corpo. E com uma doença que, se ela é altamente contagiosa, é pouco letal. Óbvio, não dispensa os cuidados próprios de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Mas não é mais importante do que aquilo para o qual todo o Evangelho de Jesus se levantou há mais de 2000 anos. Todo o Evangelho de Jesus se levanta com um foco específico de salvar a nossa alma. Porque o que é a nossa? O que é o corpo para nós enquanto estamos aqui encarnados? É um instrumento transitório que nos serve de empréstimo para que a gente possa cuidar do que é essencial para todos nós, que é o Espírito. Então, se temos obrigação, e temos essa obrigação, que é de cuidar do nosso corpo físico, porque ele é um empréstimo divino que Deus nos deu, que Deus nos dá, mas não é mais importante do que nós cuidarmos da nossa essência espiritual. Porque quando nós aprendemos que de nada adianta salvarmos o corpo e perdermos a alma, já é dizendo para todos nós que aquilo que é certo e inevitável para todos nós, que é o retorno para o mundo espiritual, quando chegarmos no mundo espiritual, nos defrontaremos com a realidade que é do Espírito, com as doenças e com as enfermidades que talvez nós não tenhamos dado toda a atenção que nós deveríamos ter dado. É por isso que se diz que a Terra, ela não é simplesmente um grande campo de trabalho para nós. Ela não é simplesmente uma grande escola para nós. Ela é um campo de trabalho, é uma escola, mas é, acima de tudo, é um hospital. E nós somos o primeiro enfermo que
estamos nos tratando, alguns saindo da UTI e indo para a CUTI, outros saindo da CUTI e indo para o quarto, e alguns saindo do quarto e indo para a UTI. Mas que UTI é essa? Gente, é a UTI das doenças que nós mesmos já estamos criando para nós mesmos, que são as doenças do espírito. Que doenças, Edson? A maledicência, a usura, a vaidade, tudo aquilo que, se não perde a carne, perde a alma. É que a gente muitas das vezes não vê isso como uma doença. São doenças que são tão contagiosas quanto o contágio que a gente está temendo hoje do Covid-19. Basta nós observarmos quantas coisas que a gente acaba não fazendo simplesmente por repercussão do que o outro faz. A gente dá sempre o exemplo, é como a moda. Às vezes eu nem gosto de uma cor, mas todo mundo está usando aquela cor, eu passo a usar aquela cor. Às vezes eu nem gosto de um boné, mas todo mundo usa boné, eu vou usar o boné também. Às vezes eu nem tenho o hábito de falar certas coisas, mas todo mundo está falando, eu passo a falar também. Às vezes eu nem tenho o hábito de fazer certas coisas, mas todo mundo está fazendo, e eu faço também. Quando nós não tínhamos a compreensão que a vida continua, talvez isso não tivesse muito significado. Mas a partir do momento que nós espíritas elegemos o Evangelho de Jesus e elegemos a codificação espírita como elementos norteadores de nossa vida aqui na Terra, tudo isso mudou. Porque a partir de então nós já sabemos que a morte só levará a minha carne, mas todas as minhas construções morais continuarão conosco. Então, quando nós falamos sobre a questão das influências espirituais, é para relembrar a todos nós que nós vivemos num mundo material, mas cercado de um mundo espiritual, cercado de uma realidade espiritual. E muitas vezes nós não damos atenção para isto ou subestimamos esta realidade. Nós subestimamos, por exemplo, eventuais desdobramentos que certas energias espirituais podem trazer para a nossa vida. Nós subestimamos a realidade de certas realidades que nós incorporamos como hábitos no nosso dia a dia. Quando a gente dorme, se desprende do corpo físico, muitas vezes a gente se vê atraído para locais do mundo espiritual que se coadunam com certos hábitos infelizes que nós cultivamos no nosso dia a dia. É quando muitas das vezes a gente diz assim: nossa, mas eu tive um pesadelo. Graças a Deus que eu acordei, né? Mas o que é um pesadelo? Quase sempre é aquilo que nos leva para certas situações e nos coloca em certas situações do mundo espiritual, em certos locais, em certas regiões, de que quando a gente se surpreende deles, a gente corre espavorido e busca o refúgio, sabe de quem? Do corpo de carne. Só que até então a gente não imaginava que quando a gente vai para certos lugares do mundo espiritual, a gente traz deste mundo espiritual, a gente traz dessas regiões do mundo espiritual, impressos no nosso corpo espiritual, certas energias. Eu dou sempre o exemplo que eu digo assim:
Tem como a gente entrar pular numa piscina e não sair molhado? Não tem. Se eu pulo numa piscina, eu vou sair molhado. Se eu adentro em certos locais do mundo espiritual, eu trago invariavelmente impresso na nossa parte espiritual certas energias, que elas são tão contaminantes quanto o tal Covid-19 que nós estamos fugindo dele. Mas por que a gente ignora essa realidade? Por que a gente subestima essa realidade? Talvez porque a gente ainda esteja tão materializado, estejamos ainda tão materializados, pensando tão ainda na matéria, que subestimamos a realidade do Espírito. Mais ainda, se eu devo ter atenção para as energias que eu trago e que se hospedam em nós, e eu estou usando essa expressão, se hospedam, porque é exatamente isso que acontece. Se nós fizermos uma analogia com o que acontece com o tal Covid-19, ou coronavírus, ele nada mais é do que isso. Um vírus que se hospeda em nós. E ele só vive em nós porque ele encontra as condições do nosso mundo celular. Ele precisa se hospedar em nós para viver. Certas energias que a gente imprime em nós quando vamos ao mundo espiritual, quando adentramos a certos locais do mundo espiritual, elas também se hospedam em nós. Ganham vida e tomam dimensões que muitas vezes nós não podemos imaginar. Mas nós poderíamos ir mais além para dizer que nessas ditas influências espirituais nós não iremos encontrar apenas energias ou formas de energias, quase sempre formas de energias ainda desconhecidas por nós mesmos. Nós também nos defrontamos com a influência de outros espíritos que fazem parte do mesmo mundo em que nós vivemos. Espíritos que nos influenciam e espíritos que são influenciados por nós também. Então nós vivemos num mundo em que todos, encarnados ou desencarnados, invariavelmente estamos influenciando o outro e estamos sendo influenciados pelo outro. Então, quando o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele vai dizer a respeito que tudo posso, mas nem tudo me convém. Gente, sábias palavras. Então, às vezes as pessoas perguntam assim pra gente: Edson, eu posso fazer isso? Pode. Mas eu posso fazer aquilo? Pode. Edson, mas tudo a gente pode fazer? Eu falei, pode. Tudo a gente pode fazer. Mas qual é a pergunta de ordem, gente? Devo? Preciso? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Então, quando a gente pergunta se eu posso fazer, eu estou considerando o referencial material. Quando eu cogito se eu devo fazer, eu estou cogitando de uma outra questão, que é a questão espiritual. Mas nós somos espíritas, não é isso, gente? Então, se nós somos espíritas, qual deve ser o nosso foco prioritário de atenção? O espírito. Então vejam como nós somos responsáveis uns perante os outros. Vejam como nós somos responsáveis por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu faço. Porque nada disso fica restrito a nós. Nada. Então tudo aquilo que a gente pensa tem uma repercussão no mundo espiritual pelo céu. E atrai para junto de nós as mesmas frequências afins. Tudo.
Então, quando às vezes a gente, arbitrariamente, a gente fala assim, não, mas o que eu penso só interessa para mim. Não. Quando a gente imagina que aquilo que eu pensei, ninguém escutou, então eu não pequei. Não, já pequei. Porque se os olhos da carne, se os ouvidos da carne não registraram, os do Espírito registraram. E acontece nesse plano do Espírito a mesma coisa que acontece com o tal Covid-19. Começou na China e já se espalhou pelo mundo inteiro. Nas questões espirituais é a mesma coisa. Quando a gente agasalha certos pensamentos, quando nós agasalhamos certos sentimentos, nós estamos nos conectando com afins em qualquer lugar do mundo. E isso às vezes toma uma repercussão tão grande na nossa vida, que essas energias começam a exercer um peso tão gigantesco, que em dado momento a gente se vê impotente de lutar sozinho contra aquilo que a gente já não quer mais pensar, mas não consegue mais deixar de pensar. A gente já não quer mais sentir, mas não consegue mais deixar de sentir. Por quê? Porque aquilo não está apenas restrito em mim. Quando eu me conectei com todos os iguais que se encontram encarnados ou desencarnados, a força desse conjunto passa a atuar sobre nós. E é aí que muitas das vezes a gente não quer mais, mas não consegue deixar sozinho. Por quê? Porque a força do conjunto, encarnado ou desencarnado, está atuando sobre todos nós. Isso é o que é a tal influência espiritual. E se materialmente, hoje, a gente busca refúgios e recursos através de máscaras para não nos contaminarmos com o Covid-19, se nós buscamos recursos da higiene das mãos como recurso para evitar a contaminação, se nós procuramos proteger as pessoas de mais idade, porque são os mais vulneráveis ao Covid-19, se nós não temos a certeza de como esse vírus se repercute em climas tropicais, como é o caso do Brasil, se nós não temos certeza de muita coisa sobre ele, e se nós sequer temos uma vacina contra ele, em relação às questões espirituais, nós já temos muitas certezas. Não sabemos tudo, mas já temos muitas certezas. Já temos a certeza, por exemplo, que não adianta lavar as mãos para evitar a contaminação do espírito. Não adianta pormos máscaras para esconder as próprias máscaras. Porque grande parte dos problemas que nós temos na Terra são as máscaras que nós já utilizamos. Então, fazendo uma analogia ao inverso, eu diria que se nós temos que usar as máscaras para nos protegermos do Covid-19, para nos protegermos de certas influências espirituais, nós temos que tirar as máscaras. As máscaras que escondem as nossas enfermidades do espírito. Então hoje é chegado o momento de um mundo, estamos num mundo de transformação, às portas de um mundo de regeneração, em que não podemos mais pretender uma vida nova, fugindo da premissa que o Evangelho de Jesus nos ensina, que ninguém faz roupa nova com trapo velho. Não se faz remendo novo com remendo velho. Então, se temos que ter todas as preocupações com relação às questões contaminantes do mundo material em que nós vivemos, não podemos subestimar que as questões materiais do mundo material se esgotam com o próprio mundo material. Mas as questões espirituais nos acompanham, onde quer que nós estivermos depois da morte. E algumas acompanham-nos até mesmo nas próximas existências encarnatórias.
para nós vermos que nós temos que nos preocupar com muitas coisas. Aliás, a própria doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, textualmente vai nos recomendar cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não está dizendo que nós devemos subestimar essas questões próprias da vida material. Mas está dizendo para nós que nós temos que cuidar do espírito, prioritariamente. E cuidar do espírito é nós compreendermos que o único caminho, ou melhor, a única medida preventiva, terapêutica e de eficácia comprovada que existe é aquilo que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Fizermos uma outra analogia, certamente, daqui a alguns meses, gente, ninguém vai estar mais falando do Covid-19. Ele vai deixar um legado de um número de milhares de enfermos, infectados, alguns que vão desencarnar, mas certamente daqui a pouco ninguém mais falará dele. Será o processo que aconteceu com tantos outros vírus que passaram pela nossa história. Talvez até saia do nosso radar de atenção. Despreocupa-nos, ou melhor, despreocupamos-nos. Daqui a pouco ninguém mais vai estar correndo atrás de máscaras, de álcool gel, de lavar as mãos. Agora eu pergunto, por que essas doenças surgem? Por que Deus permite que essas doenças surjam? A compreensão espiritual vai mostrar para nós. Quando nós começamos a compreender qual a finalidade da encarnação para nós, tudo muda. Nós passamos a compreender que por trás, às vezes, de um grande mal, às vezes está um grande remédio. Gente, será que, se não fosse esse Covid-19, será que muitos estariam preocupados com higienes básicas da vida? Higienes básicas da vida? Talvez não. Então, certas doenças, elas têm um caráter reeducativo. Procurando reeducar-nos, não a carne, mas reeducar o comportamento de quem, gente? Do ser espiritual. Aí nós vamos encontrar certas doenças próprias disso. A diabetes, a hipertensão. O que são essas doenças? Doenças reeducativas. Algumas nos reeducam a não comer mais carne, não comer mais sal, outras nos reeducam a não comer mais açúcar. Doenças reeducativas. Edson, mas o sal e o açúcar, o espírito não faz diferença. De fato, não faz. Mas reeduca comportamento. Então, na medida que reeduca comportamento, melhora a alma. Mas qual a maior importância para nós? A maior importância para nós é compreendermos que não existe tratamento que seja efetivo para as questões do espírito que não atenda à própria realidade do espírito. Então, quando nós pensarmos nessa questão das chamadas influências espirituais, preocupemos-nos com aquilo que traz as influências para dentro de nossa própria casa. Com aquilo que traz essas influências para dentro de nossa própria vida. Às vezes a gente costuma sempre brincar no sentido construtivo, dizendo o seguinte, né? Depois que inventaram os espíritos obsessores, né, a gente não tem mais pecado nessa vida. Tudo é culpa deles. Mas as coisas não são assim.
devemos compreender que, na verdade, eles são espíritos como nós, gente como nós. E da mesma forma como a gente se atrai pelo outro, eles se atraem por nós. Da mesma forma como eles, a gente se identifica e se afiniza com o comportamento do outro, eles se identificam e se afinizam com o nosso próprio comportamento. Então não adianta nada nós irmos à casa espírita, tomar um passe, trazer a água frutificada, colocar o nome no livro de vibrações, pedindo para afastar de nós os espíritos obsessores, se na verdade quem nos traz para a nossa vida somos nós mesmos. Então, se estamos falando de medidas preventivas, medidas terapêuticas, para nos afastar ou nos prevenir de doenças que são materiais, não devemos esquecer das medidas preventivas e terapêuticas em relação às questões espirituais, porque são essas que são as mais significativas. Então é muito importante que a gente compreenda a necessidade que todos nós temos de priorizar o espírito, ou seja, o nosso ser espiritual. Porque vacinas, meus amigos e meus irmãos, dia mais, dia menos, elas aparecem na Terra e procuram intervir em relação aos males objetivados. Mas é imprescindível que nós compreendamos que o mesmo não se dá em relação às questões espirituais. Então, quando a gente fala em termos de influência espiritual, não devemos subestimar os desdobramentos que podem ter na nossa vida. Compreender que se está no alcance de nossas mãos, não é isso? Prevenirmos do tal Covid-19 está ao alcance de quem, Jesus? Das nossas mãos, do comportamento que nós assumirmos. E isso não quer dizer que talvez a gente não venha se infectar. Porque se for uma doença necessária para o nosso aperfeiçoamento espiritual, tê-la-emos na nossa vida. Se não for, não tê-la-emos. Mas de uma coisa é certa. Sabe o que, Jesus? A necessidade do amor. Não surgiu até hoje, na história da humanidade, nada que seja mais preventivo do que o amor. Vocês ouviram em algum momento da história evangélica que Jesus tenha ficado infectado e doente, em que pese ele mais tenha convivido no meio dos doentes e dos enfermos? Não, é porque era Jesus. Não é porque era Jesus. É porque era aquele ser inundado de amor. Assim somos nós também. A maior necessidade que nós temos é de incorporarmos em nós o amor. Ele é o maior e o melhor recurso que nos previne de tudo, inclusive das próprias doenças materiais e também das doenças espirituais. Então, se tem um grande benefício, um grande bem que nós podemos fazer para todos nós, é compreendermos essa necessidade, a abstenção do mal e a prática do bem. Sermos mais seletivos onde nós vamos. Nós não estamos recebendo toda forma de orientação, né, por causa do tal coronavírus, né? Evitar ambientes de muita aglomeração é como se isso fosse possível em toda a Terra, né? Tem muitas coisas que não são possíveis. Mas se por um lado muita coisa a gente pode fazer, muita coisa é imprescindível fazer. E é nesse sentido que nós reafirmamos o que temos de mais imprescindível no mundo em que nós vivemos hoje,
é a necessidade do exercício do amor e da abstenção do mal. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Edson, o que é essa história do amor? O amor é o que o próprio Evangelho de Jesus nos recomenda. Gente, aquilo que a gente não quer para nós, não passamos para o outro. Se eu não quero ouvir certas coisas, não falo. Aliás, deve tomar cuidado até em não pensar. Por quê? Porque às vezes o outro encarnado não escutou, mas o desencarnado escutou. E já é o suficiente para que ele se instale na nossa vida. Então veja, a gente levanta as nossas casas, colocamos grades nas janelas, colocamos cercas elétricas nos muros, criamos toda uma parafernália de tecnologia para impedir que o mal adentre nela, não é isso? Devemos ter a mesma preocupação para que o mal espiritual não se hospede dentro do nosso coração. Porque seguramente é mais difícil tirar esse mal espiritual do coração do que tirar o malfeitor que entra dentro das nossas casas. Então, quando nós pensarmos nessa questão das influências espirituais, lembremos sempre, influenciamos e estamos sempre sendo influenciados. Por que então não elegermos por aqueles que nos influenciem apenas os espíritos superiores? Apenas os espíritos amigos, apenas os espíritos de luz. Mas como eu faço isso? Não façam mal, procure fazer o bem. É o que os atrai para junto de nós. Não são as vãs palavras que saem dos nossos lábios. É o Evangelho de Jesus que nos ensina. Então, se tem uma coisa que nos faz muita falta nos tempos de hoje, e quando eu falo que nos faz muita falta, gente, é pensando no quê? Que todos nós queremos ser felizes. É nós sempre imaginarmos que para nós chegarmos no caminho da felicidade, ou melhor, para nós encontrarmos a felicidade um pouco mais adiante, nós temos caminhos obrigatórios. E dentre esses caminhos obrigatórios, é nós defrontarmos com a realidade que ainda existe dentro de nós. É nós encararmos a necessidade de rechaçarmos todo o sentimento de orgulho, todo o sentimento de egoísmo, todo o pensamento maledicente, todo o pensamento de usura, todas essas práticas que na história da humanidade só fizeram perder a própria humanidade. E nós aceitarmos o ônus de que para sermos um espírito melhor, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter a coragem de assumir posturas quando o mundo dita de forma diferente. Nós não precisamos seguir a moda do mal. Só que muitas das vezes, para não seguir a moda do mal, a gente precisa ser espíritos corajosos. Corajosos para assumir o ditado do Evangelho. Sem medo do preconceito, sem medo do que vão pensar de mim, sem medo do que vão falar de mim. Os próprios espíritos superiores, quando Allan Kardec pergunta para eles por que o mal tem tanta repercussão ainda na Terra, e eles dizem a ele, porque os bons são tímidos. Isso significa que muitas das vezes o nosso impulso de bondade diante da maledicência refreia-se e a gente teme a palavra do outro, mas não tememos o olhar de Jesus. Veja que incoerência. A gente teme o que o outro vai falar de mim, mas a gente não se preocupa se o olhar de Jesus repousa sobre nós.
Então tem uma passagem magnífica do nosso irmão Eurípides Barçanufo, quando ele sai do corpo físico e em desdobro espiritual, vai a uma região espiritual, encontra a figura de Jesus e ele se impacta com uma visão de Jesus chorando. E ele pergunta: mestre, por que choras? Choras por aqueles que não te conhecem na terra? Ele fala: não, choro por aqueles que me conhecem, mas que não praticam o Evangelho. Então, meus amigos e meus irmãos, somos nós assim. Nós precisamos ter a coragem de assumir uma nova postura. Precisamos ter a coragem de assumir um novo jeito de ser. Precisamos ter a coragem de dizer a verdade que nós acreditamos, sem temer o que os outros pensam. Precisamos ter a coragem de assumir posturas que podem divergir da maioria, mas que se acomodam ao olhar meigo e sereno de Jesus espera de todos nós. E se nós assim fizermos, e se nós tivermos verdadeiramente um espírito espírita na terra, não tenhamos dúvida, não serão as doenças que serão os nossos problemas. Não serão as doenças da matéria que serão os nossos problemas. Elas deixarão de ter a significação que talvez nós estejamos tendo. E ao invés de nós estarmos correndo para os mercados, para as farmácias, em busca de máscaras, em busca de álcool gel, talvez nós estaremos correndo para a casa onde Jesus espera-nos de braços abertos. A casa espírita, a casa católica, a casa evangélica, ou quem sabe, nosso próprio lar. Então hoje, meus irmãos, querem levantar barreiras contra essas enfermidades? Levantem os vossos lares, essa luz magnífica do Evangelho do lar. A gente subestima a força que o Evangelho do lar tem como medida de prevenção e de proteção para todos nós. Que as influências na nossa vida sejam sempre as benéficas e que façamos que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo seja aquela que se acende no nosso coração e vibra em nosso interior.